Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Elisa Azevedo e você tá no Misto Arte Crochê. Lembra desse fio aqui, gente, que eu ganhei da Crochética? É um fio super macio. Ao mesmo tempo ele é grossinho e ele é leve. Tô vendo outro dia lá no site, né, da Crochética não, desculpa, gente, da Criativa. E ele, ó, ele só tem, gente, ó, 4 fios. E ela tava lá especificando, ele tá até à venda, tá? 1 quilo dele como 100% algodão. Não tem outras fibras, não. E eu ganhei eles 2 de brinde numa compra que eu fiz, que eles estavam se desfazendo lá das sobrinhas que eles tinham lá aberto, né? Ó, ou dos testes. Ó, são iguais, tá vendo? São 4 fios. E ela disse que eles são 100% algodão. Eu adoro, tô adorando trabalhar com eles. E o que eu tenho feito com eles? Bolsas. Já fiz 2 bolsas com preto, uma bolsa com esse, tá? Mas eu fiz bolsinhas pequenininhas para serem bolsinha tiracolo. E é o que eu tô pretendendo fazer aqui de novo, gente. Quero ver se eu pego, porque são bolsas, gente, que eu pego assim em 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas no máximo, eu já finalizei. São aquelas bolsas bem pequenininhas que tem uma abinha. Aí eu faço um tencelzinho, fica uma coisinha bem bonitinha. Tô fazendo agora com o fechozinho em madeira e tal. Os clientes adoram, tá? É fazer e vender. Sendo que a que tá lá ainda é uma que eu fiz toda retinha, como se fosse uma... Cara, agora eu nem me lembro se ela tem tencel, a que tá lá. Vou até dar uma olhadinha, mas eu acho que tem. Então, tô cobrando 35, tá? Cada uma. Aquela lá, eu acho que tá lá que é menorzinha, ela ficou tipo um porta-celular. Mas ela lá eu tô cobrando por 30. Mas eu vou ver se eu faço mais como a da outra, que é um pouquinho maiorzinha. Tamanhozinho assim, ó, bem legal mesmo, que dá pra colocar chave, celular e mais algumas coisinhas. Tô fazendo numa trama bem fechadinha, tá? Que é pra ficar legal pra cliente poder carregar as coisinhas dela. Então, vou ver se eu produzo aqui mais, pelo menos umas... Acho que dessa aqui só vai dar uma, essa aqui vai dar umas 2. Quero ver se eu produzo e deixo lá na loja pra venda. Tá legal? Volto com alguma coisa em andamento. Fui para uma festinha no sábado, aí eu levei essa linha. Na verdade, saí do salão, levei direto, aí resolvi iniciar essa pecinha e finalizei ontem à noite. Oi pessoal, voltei aqui e eu notei, gente, que num vídeo aí que eu subi pra vocês, como tá acontecendo aqui agora, eu não sei se é pela claridade lá fora, o vídeo ele ficou oscilando, tá, o tempo inteiro pra tentar buscar, não sei, a nitidez da imagem, né? Aqui tá assim, tá sol lá fora, mas aqui dentro de casa tá escuro. Então acabou que eu liguei aí a luz, né, pra ver se ajuda aqui. Eu tô sem ring light, né, minha ring light caiu no chão, então ela não tá funcionando de jeito nenhum. Eu até comprei um suporte aqui pra ver se a gente ficava com ele um pouco mais reto e tal, mas mesmo assim não gostei muito também do resultado não. Eu tô aqui à mão livre mesmo de novo. E vim mostrar pra vocês essa bolsinha aqui que eu acabei de finalizar, tá? Com aquele conezinho que eu mostrei pra vocês aí no início. E só me sobrou este pouquinho. E mesmo assim, né, gente? Eu já tinha feito uma bolsinha dele, né? Daquele cone que eu ganhei da Criativa, juntamente com esse daqui, tá? E me sobrou aqui esse cone, que eu ia até jogar fora, mas não joguei porque ele é um cone diferente. Então, vou usar aí pra tirar a tara. Às vezes a gente joga fora os cones e depois a gente precisa tirar a tara de alguma coisa e a gente perde esses cones que são diferenciados. Eu tinha até mais uns outros 2 também. Um cone bem grandão que eu joguei fora. Tinha um cone de uma forma dessa aqui, mas ele era diferente desse. E aí, às vezes vem um outro cone semelhante e a gente não consegue tirar a tara do negócio, né? Mas voltando aqui pra história, gente. Eu subi com um videozinho, né, no domingo, dia 14, pra vocês, mostrando uma bolsinha semelhante a essa, sendo que eu fiz toda em pontos fechadinhos.
E até uma inscrita aqui do canal, a Fernanda, beijo Fernanda, você sempre muito atenciosa, muito agradável, sempre nos comentários, sempre me deixa um coraçãozinho, muito obrigada, tá? Não vou passar para vocês o canal, porque eu entrei lá na Fernanda para ver, a Fernanda ela tem até playlist de crochê, mas ela não produz vlogs nem vídeos, mas se você quiser, Fernanda, eu te divulgo aqui também. Então, o que acontece, gente? Como eu sabia que eu tinha bem pouquinho... Não, que eu quero falar da Fernanda. Que ela entrou no domingo, deu uma olhada lá e falou depois, mais tarde, que ela já produziu uma bolsinha, que ela vendeu e que ela vai fazer uma coleção dessas bolsinhas aqui. E que ela achou super fácil e super rápida. E realmente, gente, é muito rápida, tá? Você vai fazer a confecção dessa bolsinha como se você estivesse fazendo uma base daquele tapete oval. Entendeu? Uma base do tapete oval com pontinhos fechados. É só fazer a correntinha, depois você vem fazendo os pontos altos, faz o contorno, retorna. Sendo que um lado ele vai ficar oval e o do outro lado ele sempre vai ficar retinho. Então, você vai fazer aquele esquema de idas e voltas. Nessa daqui, eu quis fazer o esquema de idas com um ponto alto e voltas com um ponto alto, dividido separado por uma correntinha. Fui fazendo ela toda assim, sendo que a parte aqui de cima da aba da bolsa, o que eu fiz? Eu fiz um sistema aqui como se eu estivesse fazendo pizzas, né? Ó, aqui seria uma, aqui a outra, aqui outro, aqui outro. Só esse aqui do meio que eu deixei ponto sobre ponto alto. E só aqui no final que eu fiz um ponto alto, mais uma correntinha, um ponto alto, para dar essa aberturinha aqui para passar a conta de madeira, tá? A conta de madeira eu faço nesse esquema que eu falei para vocês já em outro vídeo aí atrás. Eu pego a conta, dou uns 3 nozinhos aqui, depois eu enfio cada perninha aqui por dentro para ela dar essa altura, tá vendo, ó? Uma altura. Para quando isso aqui entrar, tá vendo que ele é alto também, ó? Para quando essa parte aqui entrar, ela não ficar muito grudada e ela conseguir dar essa altura. Vocês conseguiram perceber? Então, gente, sendo que acabou, né? Me deu aquele estalo, falei, vou trabalhar com ele, com aquele restinho, que eu já tinha mostrado aí pra vocês que eu queria trabalhar, uma bolsinha. Pensei em fazer, então, esse modelinho aqui agora. Essa parte vazada, eu pensei que era para poder aumentar a bolsa e realmente foi o que deu, gente. Aqui, assim, como ela rende muito esse material aqui, eu não sei também se daria para dar mais uma volta, nem que fosse de pontos abertos. Mas seria estranho finalizar ela com os pontos abertos. Eu acho que fica mais bonito finalizar com os pontos fechados. Aqui na lateral eu fiz aquele sistema de costura, né, que eu falei com vocês. Ó. Aquele sistema de costura dos dois lados, ó. Ficou bem legal, tá bom, gente? E como não deu pra fazer a alça, eu peguei um cru da Crochética mesmo, da Crochética, vocês meio com Crochética, da Criativa. Esse daqui é um fio que eu ganhei da Criativa, gente. E lá no site da Criativa, na Shopee, eles estão dizendo que ele é um fio 100% algodão. Ele só tem 2 perninhas, tá vendo? E ele é bem gostoso. E o que é melhor, ele é leve, tá? E esse daqui foi a alcinha que eu fiz com o cru que eu comprei deles. Mas assim, ó, nitidamente vocês veem a diferença. O cru do fio 6, ele, além de estar bem maleável, tá bem gostoso, ele é mais creme do que essa corzinha aqui, ela é mais um natural, tá? Ela tá uma cor de barroco mesmo. Ela tá natural. E esse daqui é um cru, tá bom? São diferentes, mas olha só, olhando num todo, você não percebe. O pessoal pode até perceber, mas tá linda do mesmo jeito, tá bem? Bem gostosinha de usar, bem bacana. Como eu falo pra vocês, gente, eu não tenho colocado forro, tá? As bolsinhas vão assim mesmo. Quem quiser colocar forro, fica à vontade de pedir uma costureira para colocar. Tá legal? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos fazer aqui assim. Esse negocinho aqui salvou minha vida. Tanto tempo tenho isso aqui.
largadinho. Tara, 110. É o mais fácil. 128, gente, que ficou, né, de gasto nesse fio aqui, tá? Porque esse fio, ele é bem leve, tá? Mas 128, gente, ó, show, né? Até 15 reais dava pra cobrar. Podia aumentar um pouquinho, R$1 a mais, 16, ganhava isso aqui, que a gente sabe que não vale R$1, né? Vale muito menos. Então, gente, eu cobro numa bolsinha dessa aqui, 30 ou 35 reais, tá bom? Que é pra ter uma saída bem rápida, tá? Provavelmente essa daqui eu vou cobrar 30 reais de novo, mas 35. Ela tá muito linda, 35. E eu ainda fiquei, gente, com isto tudo do pretinho, tá? Porque eu ainda não usei ela, mas guardei aqui o cone pra eu poder fazer a tara. Do pretinho eu tô com 330 pra trabalhar. Então, se eu for ver através dessa daqui, de repente com essa aqui eu consigo fazer duas dessas, tá? E, gente, pasme, eu tô aqui com uma ideia mirabolante, com esse papo de corra atrás do seu sim, busca o seu sim, não sei o que. Eu tô numa fase transitória lá na minha loja, não sei como vai ser, mas mais pra frente eu conto pra vocês as novidades, ou desnovidades, não sei, as tragédias ou as vitórias. E o que acontece? Estou muito afim de fazer um teste, gente, de ir à feira com uma cliente minha que trabalha com produtos artesanais e me convidou para ir com ela à feira. E eu estou pensando seriamente em tirar um dia da semana e encarar uma empreitada dessa, dividindo com ela, tá? Esse espaço, esse local. Mas, gente, se eu for fazer isso, eu vou sentar aqui e vou contar tudo para vocês da minha experiência, de como foi, quanto eu paguei. Eu falo do Rio de Janeiro, eu moro na Zona Norte, mais precisamente em Pilares. Mas tem vários locais aqui que tem feiras artesanais que a gente pode ir, como Madureira, Glória, Passeio. Tem vários locais, assim, principalmente desses lados aí, indo para o centro da cidade, Zona Sul, que de repente eu posso ir com ela pra gente experimentar os locais, tá bom? Então, assim, devido a eu estar nessa minha empolgação, dessa novidade, eu tô a fim de fazer bolsinhas como essas, que são pequenas, que são rápidas de fazer, rápidas de vender, tá? E que tá bem bonitinha, pra eu levar nessa empreitada aí que eu tô a fim de fazer, tá bem? Neste vídeo eu pretendo vir com mais uma ou duas bolsinhas dessa daqui, semelhante a essa, com esse daqui, tá? Que ele é bem grossinho. E vou fazer essa produçãozinha já para deixar a pronta entrega. Não tô me acertando aqui, gente, com essa garra aqui desse suporte. Quando eu solto, ele fica aqui milhões de anos balançando. Vamos lá, desculpa quem tem labirintite. Vamos dar continuidade aqui a esse videozinho. Então, dessa vez eu quis trazer para vocês, né, os dois vídeos finalizados. Já tentei fazer esse vídeo, gente, tantas vezes para vocês com esses dois fios e não consegui. Mas hoje eu acho que finalmente, vou fazer um barulhinho aí, finalmente vou conseguir, tá? Aqui tá o meu material, minhas agulhinhas, minha tesourinha. Isso aqui foi o que sobrou desse fio, né? Que eu já mostrei pra vocês, porém eu não pesei aqui pra dizer pra vocês quanto que ficou. Ficou somente 10 gramas, não dá nem pra fazer um porta-copos. Então, vou agregar naquela minha bolsinha lá, tá, gente? Que tem uma bolsa em andamento aqui. E tô filmando logo aqui, hoje ainda é segunda-feira, dia 15. Mas já estou filmando aqui com vocês porque eu vou dar uma saída, tá? E eu queria finalizar já esse vídeo pra vocês. Não sei qual dia dessa semana que esse vídeo subirá. Tô ainda com 1 ou 2 vídeos aí em andamento antes desse. Mas se o assunto ficar muito repetido, né? De repente eu solto. Porque eu também aí vou ficar com um assunto muito repetido sobre bolsas semelhantes, né? Mas então, essa daqui eu fiz finalizei ontem à noite, tá? Comecei no sábado, numa festinha que eu fui. Vim até mais ou menos aqui. Ontem à noite, acho que eu só fiz esse iniciozinho aqui até aqui. Ontem à noite subi aqui mais 1, 2, 3, como vocês sabem, né?
essa bolsinha eu conto como se fosse, é sempre 1, 2, 3, 4, 5, sendo que ela, como dá essa volta, ela vira dobrado. Se aqui eu faço 5 carreiras, na verdade eu estou construindo 10 carreiras, tá? Aqui, gente, eu não colei, não dei nó, é um nó na verdade, tá? Que já fica presinho aqui. Porém, nessa daqui eu fiz uma construção diferente. Não sei se vocês vão conseguir entender. Fiz muito semelhante, tá? As duas com um ponto alto, carreira fechada, e o outro um ponto alto separado por uma correntinha. A mesma coisa eu fiz nessa. Por que eu tô apontando nessa? Porque é mais fácil de vocês enxergarem aqui, que aqui a gente tá com uma cor clara. Aqui estamos com uma cor escura. Mas chegando bem perto, vocês veem que a construção é a mesma. Só que não ficou exatamente, né, na mesma direção, para vocês verem que tá vazado dos dois lados, construindo aquelas carreirinhas que eu falei para vocês. Minha intenção nessa, como eu tinha mais fios, era fazer ela mais larga. Mas eu cheguei à conclusão aqui, nesse dado momento, que ela ficando comprida seria também bem interessante. Vocês estão vendo? Eu tinha feito ela para ser mais comprida porque eu ia fazer ela mais larga. Então, na hora de fechar, ia ficar uma coisa mais proporcional. Porém, aqui eu decidi deixar na mesma largura, construindo somente 1, 2, 3, 4, 5. A princípio, eu fiquei com aquela sensação de que esse fio aqui estava mais grosso do que esse, mas eu tô achando que é a mesma coisa, ó. Conferindo, ó, está igualzinha, tá? A largura. Porém, o comprimento, tá? Com essa aqui, se eu não me engano, eu comecei com 50 correntinhas para fazer essas voltas, e com essa aqui eu comecei com 70, tá? E deixei ela mais comprida. Se a pessoa quiser colocar alguma coisa maior aqui dentro, se ela precisar colocar mais coisas, eu acho que cabe até um guarda-chuva pequeno, tá, gente? Aqui dentro. Porém, eu vim fazendo os arremates dela e já vim dando as colinhas, tá? Essa bolsinha aqui, pasme, não estou fazendo arremates especiais. Da maneira que eu tô finalizando aqui a carreira, eu já estou finalizando a bolsa, tá? Com essa daqui, eu vim praticamente com todo o ponto fechado nessa carreira. Somente aqui que eu deixei uma correntinha entre um ponto e o outro. Nessa aqui eu já não fiz dessa forma, porque a minha intenção a princípio não era finalizar nesta carreira. Deixa eu abrir aqui assim para ver se vocês conseguem ver melhor, tá? A minha intenção não era finalizar nessa carreira, então eu vim dando espaço somente de uma correntinha, que eu não dei espaço de correntinha, dei uma correntinha e continuei fazendo essas pizzas, tá? Que eu fui fazendo aqui na lateral. Não sei se vai dar para vocês verem direito, porque estamos falando de uma peça escura e já está tarde, tá? Se eu não me engano, já são umas 6h30, quase, desculpa, 5h30, quase 6 horas. Eu peguei essa bolsinha para fazer hoje, aqui na parte da tarde, almocei, terminei umas 2 horas, tá? E bem lentamente, vendo vídeos e pagando contas, fazendo milhões de coisas, porque hoje é segunda-feira, é o meu dia de folga, entre aspas, e eu tô fazendo aqui na mesa agora, tá? Organizei minha mesinha aqui na sala nesses dias para ficar tipo um escritóriozinho aqui para mim, para eu não ficar mais com aquele hábito de estar crochetando lá no meu quarto, né, durante o dia. Então eu tô organizando aqui a sala para eu poder ficar aqui na sala, para eu deixar a minha mente entender que isso aqui também é um trabalho para mim às segundas-feiras, pelo menos por enquanto, tá, gente? Vou abrir aqui de novo, porque acabou que eu não falei com vocês, né? Aqui, tirando a tara, tá, de 51 gramas, fiquei com um total de 170 gramas, tá? Acredito que ainda dá para fazer mais uma bolsinha como essa, e eu vou tentar fazer, tá? Porque assim, a cada hora que passa, tá fazendo mais sentido para mim, gente, fazer aquilo que eu tava comentando com vocês, de tentar expor o meu trabalho na rua. Essa daqui tá dando 128 gramas, então com aqueles 170 ali eu consigo construir uma outra igual a essa, e eu vou fazer. Essa aqui, gente, o que aconteceu? Devido a eu ter deixado aqui o espaço mais largo nas laterais e o meio, deixa eu levantar aqui, vocês conseguem ver, meu Deus, tá difícil. Devido a eu ter deixado o espaço aqui nas laterais mais largos e o meio não tava tão largo assim,
eu resolvi usar a minha linha passando pelas laterais, ao invés de passar aqui no centro, e fiz esse nozinho, que eu não sei o nome desse nó, mas é um nó tipo um nozinho de marinheiro, né? Pra passar aqui, tô usando a mesma conta, tá? Nas duas, tá? Essa daqui é maiorzinha do que a conta que eu usei na bolsinha que subiu no domingo pra vocês, tá? Aquela lá é uma conta menorzinha que essa. Não vou saber falar pra vocês agora os milímetros, mas se vocês forem em alguma loja pra comprar, vocês vão ver que há variações de coisa. E aqui eu já deixo um tencelzinho no meio dela, dando esse charme borro na bolsa, né? Nessa daqui eu fiz uma construção de pontos altos, porque eu estava trabalhando com fio 6. Nessa daqui, como eu trabalhei com o mesmo fio, ficou muito larga quando eu fiz com ponto alto. Então eu vim fazendo com um ponto baixo. Vou dobrá-la aqui, porque eu estava esperando secar um pouquinho, né? Para eu poder vir aqui e mostrar para vocês. Ó, gastei 162 gramas. Quer dizer, se aqui eu tenho 170, apesar de que ali tem vários arremates, né? Que já tirei e já joguei fora. Mas aqui dá para fazer uma bolsa quase do tamanho dessa. Mas eu vou fazer um pouco menos comprida, que é para não correr esse risco, né, gente? Eu prefiro que sobre do que falte. Apesar de que de repente eu posso vir fazer essa parte aqui semelhante, do mesmo tamanho até, mas aí a alça vai ter que ser feita com outro preto, assim como foi feito com essa daqui. Mas estou muito feliz, muito satisfeita também com a conclusão dessa minha produção, porque, eu ainda tenho aqui suficiente para fazer mais uma bolsinha. Essa bolsa aqui eu vou cobrar R$35 e nessa daqui eu vou cobrar de R$40 a R$45. Provavelmente vai ser 45, tá? A não ser que seja naquele esquema que eu falo pra vocês, cliente amiga, que compra toda semana, que compra sempre, ou que vai levar mais de uma peça, pode ser que eu faça por R$40, ainda mais porque a minha bolsa saco tá lá na loja à venda por R$50 e nela eu gasto por 260 gramas, e nessa daqui eu tô gastando 170 gramas, né? Mas estou muito feliz, muito satisfeita assim com esse resultado. Desculpa a mesa se tá um pouco... ficou com poeira, porque quando eu fiquei cortando aqui os fiozinhos, ó, ficou saindo uma fuligenzinha do próprio barbante, tá? E minha bateria tá acabando, mas graças a Deus que deu aí pra filmar pra vocês a finalização desse vídeo, tá? E até que ficou legal, sem encostar nele, não tá balançando muito. Tá? E essa ficou aqui a minha arrumação bem doidinha, tá? E vou mostrar pra vocês aqui como é que tá mais ou menos. Comprei sim, tá? A nova impressora. E eu tô aqui, ó, com o meu notebook, com a minha impressora ali, com os meus papéis pra imprimir. Já estou imprimindo e tô com a minha agenda ali que eu tô fazendo pagamentos. Então eu tô ticando ali pra depois passar pra minha planilha o que foi pago e o que não foi pago. E aproveitei pra fazer minha planilha também da semana passada. Porque semana passada eu fiquei sem manicure na loja, então eu não precisei fazer aquela corrida maluca que eu faço sempre, que ter que fazer a planilha das meninas para fazer pagamento. Então, como semana passada eu não precisei disso, eu trouxe tudo para casa, eu faço tudo para casa, passo do papel pro computador para eu ter o meu controle, tá bom? Então é isso, sei que o assunto não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Esses foram os meus trabalhos de hoje, né? Pela manhã finalizei essa bolsa, depois eu alimentei as minhas planilhas aí do meu trabalho, que é do salão, né? Fiz uns pagamentos meus pessoais e do salão, e depois eu fiz o almoço e voltei para fazer essa pecinha, e estou finalizando agora com vocês, tomar um banhozinho e vou sair para um compromisso que eu tenho hoje à noite, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês entendam o meu conteúdo e espero que para vocês sejam fáceis de fazer, tá? Como eu falei, a nossa colega aí, Fernanda Crocheteira, ela conseguiu fazer através da minha explicação no vídeo de domingo, tá? Eu acho que no meu vídeo de domingo a explicação tá maior, tá bom? Mas aí, como eu tô fazendo uma coisa semelhante, não vou ficar retornando aqui toda hora para falar para vocês exatamente todas as construções que eu fiz. Agora, talvez, se eu tiver tempo, tá? E quando eu for construir essa daqui, apesar de que preto eu acho mais difícil de mostrar pra vocês, de repente eu mostro pra vocês ela ao comprido antes de fazer essa costura aqui na lateral, tá?
Tô trabalhando todas da mesma forma, tá? A única coisa que tá alterando são os movimentos aqui das carreiras ou o comprimento das bolsas, tá? Mas no todo, tô achando assim que a peça ficou bem bacana e acho ela super vendável. E pelo preço que eu tô colocando aí, entendeu? E que a gente não tá perdendo nada, tá? No meu caso aqui, então, perdendo menos ainda, porque foram 2 fios que eu ganhei. Meu único investimento aqui tá sendo essas 2 continhas aqui, tá? Que eu compro um saquinho, acho que por R$8. Um saquinho com 25 contas, ou até mais, acho que é 50 contas, não sei. Mas se você voltar aí nos meus vídeos e você for lá em dicas de venda, dicas de compras, você vai ver que eu compro esses saquinhos no Caçula e lá com certeza eu falei o valor de cada saquinho. Vou mostrar pra vocês que eu tenho dessa cor mais clara, tenho preta, tenho avermelhada, alaranjada, e todas são lindas e maravilhosas, tá bom? Curte, compartilhe, comente. Não esqueça de se inscrever no canal. Não esquece de ativar o sininho. Não esquece de me deixar o seu like. E por favor, se você puder, comente. Nem que seja com coraçãozinho branco, coraçãozinho preto, coraçãozinho vermelho, só para eu saber que você tá aí. Ou pode fazer qualquer tipo de comentário. No que eu puder ajudar, estou aqui. Um beijo, até o próximo vídeo.